Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galera. Tudo bom? Eis-me aqui novamente para uma aula gravada, uma aula em estilo de tutorial, uma aula em que eu vou trabalhar com Max Weber, certo? Max Weber, um dos tripés, uma base do tripé da sociologia clássica, né? Junto com Marx e junto com Durkheim, né? Nós vamos aqui, acho que para a primeira aula de 3 que eu vou gravar para vocês, não só o terceiro ano do meu colégio, mas também o segundo ano, certo? As duas salas vão ver esse conteúdo, ok? Então vamos lá. Max Weber nasceu em 1864, né? Faleceu em 1920, viveu pouco, mas teve uma vida acadêmica bastante intensa, certo? Foi jurista, economista, historiador, filósofo, sociólogo, e Weber, de certa forma, viveu intensamente o século da ciência europeu, né? A metade do século XIX para frente foi um século muito marcado pelo desenvolvimento de muitas áreas científicas, e Weber também deu a sua contribuição para a sociologia que estava se formando. Uma coisa interessante da sua biografia, né? Weber, nos últimos anos de sua vida, Weber, de certa forma, colaborou para o Estado do Segundo Reich, né? Ele trabalhava dentro do Estado. Depois ele colaborou na formação da República de Weimar, e Weber contraiu a gripe espanhola e faleceu em 1920, vítima dela. Então é uma coisa interessante, né? Levando em conta tudo que a gente está vivendo com essa pandemia aí. Então o Weber também foi vítima de uma pandemia. Numa das nossas próximas aulas, nós vamos trabalhar com a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Então seria uma visão completamente oposta àquela do Marx que nós trabalhamos, né? Não necessariamente Weber escreveu essa obra pensando em dar uma resposta para Marx. Ela representou apenas a sua leitura, né? Uma leitura, obviamente, muito bem fundamentada sobre o despontar do capitalismo dentro da sociedade protestante. Hoje nós vamos trabalhar, né, primeiramente com o tipo ideal, e depois nós vamos trabalhar com a ação social, conceito de ação social, e dentro dele os tipos de ação, né? Então, de início, é importante chamar atenção para o tipo ideal. Então, nós vamos aqui, né, ao longo da aula e dentro desse processo de trabalhar os clássicos da sociologia, a gente sempre faz algumas comparações, né? Elas são inevitáveis. Então, a primeira comparação aqui com o Marx, é inevitável que metodologicamente nós, de certa forma, abordemos isso. Então, Marx tentava entender principalmente o capitalismo, que foi o grande objeto de estudo dele. Marx tentava entender o capitalismo de uma forma sistêmica, certo? Ele queria entender o todo. Então, se a gente lembrar da sua última grande obra aí, O Capital, ela tentou, né? Não conseguiu, porque Marx morreu antes de findar todo o livro. Então, ela tentou explicar todos os pormenores do sistema capitalista. Weber tinha uma pegada um pouco diferente. Então, Weber entendia que era impossível você trazer os pormenores de um todo sistêmico. Então, ao abordar aí o tipo ideal, nós vamos ver que você pode até trazer um conceito, né, de capitalismo, mas esse conceito ele vai ser apenas uma noção abstrata e hipotética do que é a realidade, né? Então, essa é a primeira comparação interessante e importante,
né, metodologicamente pensando, né, entre Weber e Marx, né, a delimitação do objeto de estudo. Então, Marx visando, né, a compreensão do todo sistêmico, enquanto que Weber, né, acredita que é impossível, né, você explicar o todo. Assim como impossível, como nós estamos apontando aí, a posição neutra do pesquisador. Então, diria Weber que ao escolher, né, o nosso objeto de estudo, nós já estamos, de certa forma, manifestando uma imparcialidade, né? Pelo menos essa é a visão dele, um pouco distinta de Durkheim, né? Durkheim acreditava que era possível, na sociologia, lançar pesquisas tendo essa neutralidade axiológica, ou seja, né, tentar a todo custo você trazer, né, os pontos de vista, né, do objeto estudado. Então, chamando a atenção do tipo ideal, o que é o tipo ideal para Weber, né? Nas palavras do Weber, é todo conhecimento reflexivo da realidade infinita, realizado pelo espírito humano finito, baseia-se na premissa tácita de que apenas um fragmento limitado dessa realidade poderá constituir de cada vez o objeto da compreensão científica. Mais ou menos o que dá a entender disso é que se cada pesquisador trazer um contributo para entender um objeto maior, né, então nós teremos, né, a partir de muitas pesquisas, de muitas reflexões, nós teremos uma melhor noção do todo ou do que está se estudando, certo? Então, Weber acreditava nessa coisa de que seria impossível a gente trazer todos os detalhes, todos os pormenores de um objeto estudado, ok? Então, em síntese, né, o tipo ideal é um conceito que parte da escolha do pesquisador, é um fragmento da realidade, né, é uma situação, né, como a apostila cita, é uma construção hipotética da realidade, é um modelo simplificado do real, né, que é criado para explicar alguma coisa, para explicar esse objeto de estudo que nós estamos aqui nos referindo. Para aqueles que esqueceram, o objeto de estudo é aquilo que a gente delimita como algo que nós vamos estudar, certo? Então, imperialismo, capitalismo. Então, a ética protestante e o espírito do capitalismo, né, tá dentro dessa situação de tipo ideal. Então, isso é assunto das próximas aulas. Passando para o próximo tema, né? A ação social, sobre o sentido das ações das pessoas na sociedade. Então, Weber acreditava que quando nós agimos motivados por algo, certo? Então, alguma coisa influencia nas nossas ações. Então, isso é uma coisa importante, né? E quando nós vamos agir relacionando essa nossa ação com a ação de outras pessoas, nós vamos ter ações sociais, reações sociais e relações sociais. Então, aqui, né, divido a ação, a noção de ação em dois pontos. O primeiro ponto, o que ele entende por ação? Ação seria toda conduta humana dotada de subjetividade. Subjetividade, então, ela se refere ao indivíduo, à ação do indivíduo. A ação do indivíduo orientada por uma moral, por um valor, por alguma referência, por algum parâmetro. E o segundo ponto, uma ação só é social quando se orienta pela ação dos outros, né? Então, vejam que existe a ação subjetiva e a ação social. Vamos tentar entender isso mais para frente, né, a partir de uma tirinha
engraçadinha aí que nós vamos logo ver, né? Então, como que o Weber estudava a sociedade? Para ele, é preciso explorar as perspectivas, as vontades, os comportamentos, os valores individuais e os seus objetivos, e conjugá-los no contato de um indivíduo com outro indivíduo. Então, fazendo mais uma comparação, né, quando nós trabalhamos, né, Marx entendia que a economia ela determinava as relações dentro de uma sociedade, né? Então, óbvio, a relação de trabalho, que é a relação de produção de riqueza, né, que é a economia, então ela vai determinar, né, as relações sociais, e ela meio que vai determinar o que o Marx entendia por superestrutura, que eram as noções de ideologia, de direito, de religião, né? E essa ideologia, essa superestrutura, perdão, meio que de certa forma legitimava as ações dentro do território da economia. Weber não vai pensar assim. Weber entendia que não só a economia dá o seu contributo, né, na forja das relações sociais. Weber entendia que a religião contribuía, Weber entendia que a moral contribuía, né? Então é importante chamar atenção para isso. Então vamos para aquela tirinha que eu disse para vocês. Essa tirinha ela esteve presente em muitas questões de vestibular, né? Então ela representa aí a ação, a reação e a relação social. Então, no primeiro quadrinho, né, vejam que é um casal dentro de uma mesa de num restaurante, sentados à mesa para fazer um pedido. E a mulher, ela pede para o marido, né, para que ele não peça nada nojento. E aí ele vai afirmar a sua subjetividade. Ele coloca: pensei em lula ao molho de mexilhões. Aí ela aponta: tá vendo? Você só come coisas moles, repulsivas. E ele continua afirmando a sua posição: mais ostras cozidas, polvo ensopado, de sobremesa morango com chantilly. Então é uma tirinha, óbvio, né? Uma coisinha bastante simples e meio banal, né? Mas o Weber acreditava muito no individualismo, né? Weber era um liberal, ele era um racionalista, ele era um liberal. Weber acreditava que nós estávamos vivendo dentro de uma ordem em que, a partir das ações das pessoas, do mérito das pessoas, elas poderiam, de certa forma, ascender socialmente, né? Então, ao contrário também de uma visão marxista, né, ele entendia que se as pessoas, mesmo dentro de uma situação difícil e desprivilegiada, pelo mérito e pelo trabalho, ele poderia ascender socialmente. Tanto que existe um conceito chamado self-made man, né, ou self-made woman, que coloca o quê? Que a partir do trabalho e do mérito, a pessoa supera a sua situação e ascende socialmente. Então, essa é uma visão weberiana das coisas, né? Claro que se você trazer um Bourdieu aqui, o Bourdieu pode questionar, Bourdieu, assim como outros, né? O que me veio primeiro à cabeça foi o Bourdieu, pode questionar essa visão do Weber, ok? Então, sintetizando a nossa tirinha, a mulher representa uma ação, o homem uma reação e os dois uma relação social, certo? Então, assim sendo, né, eis aqui o conceito de ação social. Para fechar nossa aula, vamos ver, né, os diferentes sentidos de ação, certo? Então, é um método de trabalho que eu tenho, usar, né, as imagens, chamar atenção para os conceitos e usar as imagens. Então, vamos para a primeira imagem, o primeiro slide. Weber diria que na modernidade há uma tendência de nós agirmos racionalmente
planejarmos nossa vida, né? Estabelecermos metas para que nós possamos aproveitar bem o tempo, aquelas coisas do tipo. Então, no primeiro slide, nós vemos, né, a ação racional com relação a fins. Então, nós temos duas imagens, dois vestibulandos que foram aprovados na USP, né, em algum curso, e, né, na outra imagem, um homem, né, que lembra ser um calvinista aí, dissecando um cadáver. Então, o que está oculto nessa imagem? Está oculto que para passar no vestibular, né, foi feito todo um planejamento, toda uma carreira de estudos, toda uma vida de dedicação, né, o dia a dia, estudar, né, disciplina, para que o fim fosse alcançado. Então, é a ação racional com relação a fins. O primeiro fim seria passar no vestibular. O segundo fim seria o quê? O conhecimento do corpo humano, o conhecimento da anatomia humana, né? Então, há um planejamento dos meios para se atingir a esses fins. Na segunda imagem, vejam, né, que a ação continua sendo racional, mas aqui com relação a valores. Vejam que eu estou usando o atentado de 11 de setembro, né, o atentado às Torres Gêmeas. Então, por que é uma ação racional? Para que isso pudesse ser conseguido, foi necessário todo um mega planejamento dos terroristas, né? Conhecimentos, né, dos horários dos aviões, conhecimento das fraquezas de controle, conhecimento de pilotar um avião, né? E isso representou um ataque simbólico aos Estados Unidos. Mas o que orientou, né, a ação desses terroristas foi um islamismo sunita radical, né? Temos que destacar isso, ok? Não é um islamismo pacífico, né? Um islamismo, né, mais comum. Nem todo muçulmano é terrorista, certo? Então, dentro dessa visão islamita radical fundamentalista, o Ocidente representa, né, um desvio moral, né? Representa uma sociedade com valores deturpados, ok? Então, isso representou, né, um ataque simbólico ao coração do capitalismo ocidental. E, lógico, as pessoas que, né, se lançaram como, né, os voluntários desse ataque foram considerados mártires. No terceiro slide, nós temos a ação afetiva, né? Poderíamos falar de agir com a emoção. Às vezes ouvimos sempre a expressão: aquele cidadão ele agiu com a emoção e não agiu com a razão, certo? Então, agir com a emoção é agir impulsivamente, é agir, né, instintivamente. E perceba que eu estou usando aqui a figura de Aquiles contra Heitor. Então, por que, né? Por que teve essa luta entre Aquiles e Heitor? No meio da guerra de Troia, entre os gregos e os troianos, Aquiles se indispõe com um monarca grego que comandava a ação e diz que não vai lutar, enquanto aquilo que ele desejava não era atendido. E, né, o monarca grego, assim como outros gregos, segundo a Ilíada, começam a difamar Aquiles. Seu primo Patroclo, que também era seu amante, segundo uma interpretação da Ilíada, né, usa as roupas de Aquiles e convoca o exército do mesmo. E aí, no terreno de guerra, de batalha, Patroclo chama Heitor para a luta e Heitor vence.
que Heitor era um grande guerreiro. Heitor só perdeu para o maior guerreiro, né? Perdeu para Aquiles, que era um semideus. Quando Aquiles fica sabendo disso, o ódio veio à tona, né? O impulso veio à tona e ele não quis saber da história. Se o Patroclo chamou o Heitor para a guerra ou etc e tal. Ele vai enfurecidamente para os muros de Troia e chama Heitor para um duelo. Como Heitor também era um grande guerreiro, né? Não aceitava uma afronta, aceita o duelo e Heitor morre. Então, se Aquiles agisse racionalmente, né, não teria feito isso, porque o maior culpado da ação foi Patroclo, ok? Então, a ação do Aquiles foi afetiva, foi emotiva, né? Foi emocional, certo? E chegamos aqui ao último tipo de ação, que é a tradicional, certo? A ação tradicional, ela se baseia dentro de valores que são estabelecidos ao longo de muito tempo na sociedade. Práticas, valores, costumes, então representam construções sociais. Construções sociais que se estabilizam e meio que se naturalizam. Vou usar esse naturalizar, vou usar com aspas, certo? Óbvio, nada em cultura é natural, mas de tanto praticado, meio que se naturaliza. Então essa imagem traz para a gente a figura no Brasil colonial do patriarca. O patriarca sai de uma casa, né, sai com as suas... Ele é a linha de frente de uma fila, em que ele é a figura, né, onipotente. Atrás dele vêm suas filhas, depois suas mulheres, depois a sua mulher, depois os seus escravos. Então veja que existe a hierarquia oculta nessa imagem. Então a figura patriarcal no Brasil é uma construção social secular, né, de muito tempo e que, né, mesmo nesse 2020 ainda está sendo desconstruída. Então essas ações tradicionais necessitam, para uma vida mais democrática e mais igualitária, elas necessitam serem desconstruídas. Outro exemplo bastante fácil da gente entender isso seria o azul e o rosa. Quem disse que o azul é uma cor de meninos? Não existe nada na biologia que explica isso pra gente. Só que durante muito tempo as mães e os pais, né, pintaram os quartos dos seus filhos de azuis e os quartos das suas meninas de rosa. Então, né, isso se tornou meio que automático, né, que o azul é uma cor do menino e o rosa é a cor da menina. E se o homem usa rosa, né, para esses mais tradicionalistas, né, esse que usa rosa, obviamente, deve ser o quê? Homossexual, afetado ou outras coisas do tipo, certo? Então, essas ações tradicionais, elas necessitam serem desconstruídas dentro da nossa realidade, né, dentro da nossa democracia, ok? Então, fechando nossa aula de hoje, né, a primeira aula de Weber, né, nós temos nos tempos modernos, né, essa era uma visão de Weber, assim como outros de sua época, eles acreditavam que cada vez mais a ciência seria hegemônica, a razão seria hegemônica nas ações das pessoas, dos homens. Então ele entendia que o pensamento religioso seria cada vez mais abandonado como uma forma de epistemologia, como uma forma de explicação para as coisas, né? Então, de grosso modo, essa é a ideia do desencantamento do mundo. Então, essa ideia de que, né, a religião estaria dando lugar à ciência na condução das coisas do mundo, né? As pessoas estariam agindo, né, com razão para atingir os seus fins.
Isso, quando a gente olha para o 2020, seja no Brasil, seja no mundo, a gente vê que o Weber estava um pouco equivocado, né? Nós temos os chamados negacionistas, nós temos aí os fundamentalistas religiosos que vão combater essa visão, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer, espero que o videozinho tenha dado certo, ok? E até a nossa próxima aula.